Boa noite, estamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Dentro de instantes, você acompanha a 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na noite de hoje, os vereadores analisam e votam 11 propostas de interesse para a cidade. Entre esses projetos está o de autoria do vereador Jorge Schneider, que prevê uma campanha de coleta de leite materno. De acordo com o projeto do vereador, todos os hospitais e ambientes, consultórios de ginecologia e de pediatria que façam a coleta do leite materno devam divulgar os horários e endereços para que as pessoas possam fazer esta doação. Também, na noite de hoje, a Câmara vota projeto de autoria do vereador Zé Carlos, do Solidariedade. O projeto do vereador prevê, via internet, a informação de plantões médicos nos hospitais públicos da cidade. De autoria do vereador Antônio Flores, o projeto da noite de hoje proíbe o consumo de bebidas alcoólicas dentro do transporte coletivo público na cidade de Campinas. E de autoria do vereador Tiago Ferrari, o projeto determina que as lojas devam divulgar adesivos que contenham um autoexame para o câncer de mama. Todos esses projetos você acompanha a votação ao longo da sessão. Lembramos que a programação da Câmara você também acompanha pelo canal 4 da NET através do Câmara em Notícia e também através do nosso canal no YouTube TV Câmara Campinas. E lembramos ainda que tudo que acontece no Legislativo vai ao ar na Rádio Educativa no Minuto Câmara de segunda a sexta-feira a partir das 7h30 da manhã. Até já! Vereador Pastor Elias, primeiro secretário ad hoc, proceder à chamada de presença dos nobres parlamentares para iniciarmos os trabalhos desta reunião ordinária, 44ª reunião ordinária. Vereador. Pois não, senhor presidente. Vereador André von Zuben, presente. Vereador Ângelo Barreto está presente. Vereador Antônio Flores também presente. Vereador Arthur Orsi. Ausente. Vereador Aurélio Cláudio está ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT. O vereador Carlão do PT está ausente. Vereador Carlinhos Camelô, presente. Vereador Carmo Luiz. Vereador Carmo Luiz está ausente. Vereador Cid Ferreira está presente. Vereador Sidão Santos, presente. Vereador Edson Ribeiro está presente. Vereador Gilberto Vermelho. Vereador Gilberto Vermelho está ausente. Vereador Gesiel Silva, presente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. Vereador Jorge Schneider está presente. Vereador Luiz Cirilo está presente. Vereador Luiz Lauro Filho, presente. Vereador Luiz Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereadora Neuza do São João, ausente. Vereador Pastor Elias Azevedo, presente. Vereadora Neuza do São João está presente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, vereador Dr. Paulo Galtério está ausente. Vereador Pedro Tourinho, presente. Vereador Professor Alberto, presente. Vereador Professor Ronaldo, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Roberto Alves está presente. Vereador Tiago Ferrari está ausente. Presente. Vereador Tiago Ferrari está sempre presente. Vereador Tico Costa
está presente. Vereador Carlão, do PT, já se encontra também presente. Vereador Vinícius Gratti está ausente. E vereador Zé Carlos está ausente. Senhor presidente, 25 vereadores presentes. Com 25 vereadores presentes, agora, invocando as bênçãos de Deus, iniciamos a 44ª reunião ordinária sobre a mesa. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de, antes do início, que eu pudesse ler um requerimento de 2 minutinhos. Não, você pode trazer aqui, vereador, para ver? Eu queria registrar o presidente, o vereador Luiz Lauro Filho, que o senhor, por favor, leia o requerimento de autoria dele. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, senhor presidente, requerimento ainda sem número, que leva a assinatura do vereador do PSB, Luiz Lauro Filho, e os demais vereadores do PSB, vereador Paulo Galtério, vereador Antônio Flores, vereador Pastor Elias Azevedo, que tem como ementa, requer a suspensão da 44ª sessão ordinária em razão da morte do senhor Eduardo Campos. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental, conforme dispõe o inciso 3º do artigo 135 do regimento interno desta Casa, a suspensão da 44ª sessão ordinária a ser realizada na presente data, 13 de agosto de 2014, em razão da trágica morte do presidente do PSB, o senhor Eduardo Campos. Em votação, requerimento... Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Apenas chegou a essa mesa a informação que há também um requerimento da mesma natureza, tendo em vista a tragédia que aconteceu com o Eduardo Campos, assinado também por todos os parlamentares dessa Casa, requerendo a mesma natureza de suspensão dessa presente sessão ordinária. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. E antes que Vossa Excelência encerre, presidente, gostaria de, em nome de todos os demais vereadores, da bancada do PSB, vereador Pastor Elias, vereador Flores, vereador Paulo Galtério e este vereador Luiz Lauro Filho, presidente, solicitar que, em memória de Eduardo Campos e em grande respeito à família, à esposa Renata, aos 5 filhos, ao Zé, ao João, à Duda, ao Pedro e ao pequeno caçula, que é o Miguel Arraes Neto, que seja deferido por Vossa Excelência, senhor presidente, 1 minuto de silêncio desta Casa. Deferido, então, vereador. Os nobres parlamentares convidados para a próxima reunião ordinária, 45ª reunião ordinária, na próxima segunda-feira, com os sentimentos de todos nós, aqui vereadores desta Casa, pelo passamento. Fato lamentável com o candidato a presidente, o governador Eduardo Campos. Boa noite a todos. Encerrada a reunião ordinária devido à morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, eu converso agora com o líder do PSB na Câmara Municipal de Campinas, que é o vereador Pastor Elias Azevedo. Vereador, grande perda para o país.
O senhor, como líder do partido de Eduardo Campos, o que significa esse acontecimento de hoje, vereador? Foi uma notícia que entristeceu a todos, toda a liderança do PSB, seja da nossa cidade, do estado, do país. Como você mesmo disse, é uma perda, eu diria até que irreparável. Um candidato a presidente da República que vinha sendo cotado com 8, 10, 12% da preferência da população do país. Nós estamos numa situação, estamos muito tristes por conta do acontecido na manhã de hoje. Agora, vereador, momento muito delicado ainda, é cedo para começar a pensar num possível novo candidato para a presidência da República pelo partido? Rafaela, tem uma questão de legislação. A legislação diz que até 20 dias antes do pleito pode trocar os candidatos. E em caso de morte, em até 10 dias. Então, como aconteceu hoje, eu entendo que no mais tardar, no último dia, daqui 10 dias, o PSB já tenha uma solução para essa situação. Porque a lei não autoriza fazer após esse prazo. Se não fosse por falecimento, até 20 dias antes. Como aconteceu o acidente, levou a óbito o presidente e o candidato a presidente da República, por força de resolução, precisa ser resolvido isso num prazo de até 10 dias. Obrigada, vereador. Obrigado. Eu converso agora com o vereador Luiz Lauro Filho, ele que também é do PSB e foi um dos autores do requerimento que pediu a queda da sessão de hoje. Vereador, boa noite. Um momento delicado para o partido, para o país todo. O que significa a morte de Eduardo Campos para o Brasil, vereador? Boa noite, Rafaela. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. É um momento de profunda tristeza para nós do PSB, para a população do estado do Pernambuco e também da população de todo o país, né? O Eduardo Campos é uma figura política importante no país, foi uma figura importante do nosso país. Eu enxergo como uma pessoa que reunia todas as condições para realmente mudar a cara do nosso país. Ele estava vivendo uma fase maravilhosa na vida dele pessoal e política, acabou de ter o 5º filho, completou há pouco 49 anos, deu uma entrevista maravilhosa ao vivo ontem no Jornal Nacional. Tinha uma candidatura concreta para tentar se tornar o presidente da República. Era uma candidatura que eu sempre enxerguei com grandes chances de que ele fosse disputar o 2º turno e viesse a ser presidente da República. Porém, eu sempre gostei de dizer que ele seria presidente da República. Se não fosse nessa, eu tenho certeza absoluta que ele um dia seria o presidente do nosso país. Um grande homem, um grande ser humano, um grande gestor público que governou o estado do Pernambuco, obtendo os maiores índices de aprovação na história do Brasil, diante de um governo de estado, foi reeleito com quase 90% dos votos naquele estado, teve uma carreira brilhante, foi deputado estadual, deputado federal, ministro, governador, e era um homem de família. As pessoas que o acompanham podem comprovar isso na tua história. Conheci Eduardo Campos, estou falando aqui de um homem que eu conheci, convivi com Eduardo Campos, é sabida a proximidade que existe entre ele e o prefeito Jonas Donizete, eram amigos pessoais. O prefeito está lá, inclusive, né, vereador? Logo que eu soube da notícia, eu falei com o prefeito. Eu estava em São Paulo em uma reunião, voltando para Campinas na Bandeirantes. E o prefeito, liguei para ele assim que eu soube logo nos primeiros minutos, e o prefeito estava indo a Santos. Ainda perguntei ao prefeito, o prefeito disse que eu deveria permanecer em Campinas até com essa questão da sessão que haveria hoje. Eu disse a ele que faria o requerimento, consultei todos os vereadores do meu partido, os vereadores da base, e foi uma decisão unânime do presidente, da mesa diretora e dos vereadores, baseado no regimento interno dessa casa, que não poderíamos tocar os trabalhos. Mas, como eu dizia, através dessa proximidade que o Jonas tinha com o Eduardo Campos, e eu, por ter essa proximidade com o prefeito, eu acabei convivendo com o Eduardo. Visitei o Eduardo enquanto governador na cidade de Recife, na capital do Pernambuco, estive com ele no seu gabinete de governador, participei de reuniões importantes para a decisão política nacional e do Estado. A imprensa divulgou amplamente essa questão das alianças regionais, que com a decisão de ter Marina Silva como vice do Eduardo,
as alianças regionais deveriam passar pelo crivo dos dois. Então fui várias vezes a Recife, conversei, conheci os familiares. O Eduardo esteve há menos de 15 dias aqui na nossa região inaugurando um comitê na cidade de Limeira. Eu estive com ele desde o momento que ele chegou até o momento que ele partiu, com os filhos, com o sobrinho dele, que era um dos coordenadores, com outra pessoa que faleceu, que é o Pedro Valadares, que era o coordenador geral da campanha, meu amigo Pedro, conheci, convivi, era ele que fazia a ponte entre as agendas que a gente fazia para o PSB local. Então eu senti um impacto direto na perda do Eduardo Campos. Eu senti na parte pessoal, na parte política, e eu acho que quem mais perde é o país, porque é um progressista. Eu vi uma foto, uma frase que ele disse dias atrás, dizendo: não desistam do Brasil. Eu quero ficar com essa imagem do Eduardo Campos. Um homem que a primeira eleição que disputou no Pernambuco tinha 4% das intenções de voto, se elegeu governador naquela eleição, se reelegeu com quase 90% dos votos, é o governador mais bem avaliado da história do país e contribui muito com a nossa democracia e com a questão pública, a importância dos governos. É uma pena perdermos um homem deste calibre, não é partidariamente que eu estou falando, é politicamente. Eu, como homem público, sinto muito. Eu quero agradecer o espaço aqui na TV Câmara e dizer que essa decisão da Câmara, que foi colocada em votação, foi conversada com os vereadores e nós decidimos. Eu, como membro do PSB, o vereador Pastor Elias, como líder da bancada, que protocolaremos esse requerimento, mas vamos ficar aí com essa... estamos em luto. Quero, antes de encerrar, Rafaela, dizer aqui que estou chorando ao lado de Renata, que é a esposa de Eduardo, e os seus 5 filhos. O Zé, o João, a Duda, o Pedro e o Miguel Arraes, um menino especial que nasceu com síndrome de Down e que, ao nascer, um dos filhos de Eduardo disse: Miguel, você veio para a família certa. Então essa criança, esse nenê que acaba de perder o pai, a família está sofrendo, está em luto, e nós estamos sendo questionados qual será o caminho que o partido irá tomar. Não sei se iria me questionar isso. Eu tenho respondido que é cedo para pensarmos nisso, é momento de luto e de chorarmos junto com a família. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu converso agora com o vereador Antônio Flores, ele que também é do PSB e coautor do requerimento que fez a derrubada da sessão por conta da morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Boa noite, vereador. Grande perda para o país. O que significa para o país e para o partido essa perda, vereador? Uma grande perda, lamentável. O país e o mundo estão de luto. E há de se perguntar por que estão de luto a ponto de cair o real, cair as bolsas. Por quê? Porque era só um candidato à presidência da República. Porque era um grande homem, um grande estadista, um economista, bom pai de família, bom esposo, bom tudo. Por que então? Porque representava uma grande força nacional, representava um movimento de virada na política, uma pessoa que tinha uma alternativa para esse país, propondo grandes coisas, grandes mudanças, né? Como entre elas, por exemplo, o passe livre para estudantes, investimento grande na educação, como investindo 10% do PIB para a saúde, a educação de período integral, a ponto de despertar até o interesse do senador Buarque, porque é um grande estadista nesta área, pelo interesse de conversar com Eduardo Campos. Há uma grande perda para essa nação e o mundo está comovido, o mundo está chocado. Mas eu diria o seguinte: nós estamos de luto, o Brasil está de luto, mas eu queria deixar alguma coisa aqui profética no ar. A palavra de Deus em João 12, 24, diz o seguinte, Jesus dizendo assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. Porém, se ele morrer, ele dará os devidos frutos. É nisso que nós queremos acreditar, nesse momento de mudança, de reflexão nacional. Obrigada, vereador. Eu converso agora com o vereador Paulo Galtério, ele que também é do partido do candidato Eduardo Campos, que faleceu na manhã desta quarta-feira. Vereador, boa noite. Grande significado, o nome Eduardo Campos para a política do Brasil, vereador. Qual que é a importância, como expressar esse momento de perda hoje? Olha, a morte do Dr. Eduardo Campos é uma perda irreparável, não só para o nosso partido, como para toda a sociedade brasileira. Nós, nesse país, nós somos carentes de líderes. E Eduardo Campos era um líder carismático, que sabia conduzir aquele com potencial político, a classe toda, e fazia adesões ao seu trabalho. É uma perda irreparável. Acho que é surpreendente para a nação, nesse processo democrático que nós estamos,
eu acredito que é uma tragédia, não só do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, mas do ponto de vista democrático também, porque ele era uma esperança de renovação nesse país. Ele é uma via de possibilidade de mudanças que, infelizmente, essa situação acabou por levá-lo ao óbito e a esse acidente. Mas é com profundo pesar que o nosso partido, em especial esse vereador que vos fala, ele se coloca aqui com grande tristeza. Mas eu penso que os desígnios de Deus nós não temos como mudá-los, e acho que nosso partido vai tentar se estabelecer. Nós não sabemos ainda o que nós vamos fazer, o diretório provavelmente vai tomar as decisões, e acredito muito que Eduardo Campos vai ficar marcado na história. Obrigada, vereador. Obrigado a vocês. Eu converso agora com o vereador Pedro Tourinho, ele que é líder do PT. Vereador, boa noite. A figura do Eduardo Campos é muito importante, não só para essa disputa eleitoral, mas ele teve grande envolvimento no PT, né, vereador? Foi ministro 2 vezes no governo Lula, ministro por meio mandato aí da Dilma. Qual que é o significado para o Partido dos Trabalhadores e para o país todo a perda do Eduardo Campos? Bem, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, a gente está de luto, a gente lamenta profundamente que uma carreira brilhante feita de Eduardo Campos termine de forma tão precoce e tão trágica. De fato, Eduardo Campos foi um líder popular, importante em Pernambuco e em todo o Brasil. Não por acaso, nos últimos anos, optou por um caminho autônomo e almejava a presidência da República. E a gente entende que ele foi construtor, durante muitos anos, do projeto democrático popular que tanto ajudou o Brasil a desenvolver, a crescer, a superar entraves históricos. Então a gente lamenta imensamente essa perda, sabe que toda a democracia no Brasil perde sem a figura do Eduardo Campos, com certeza. Essa é a nossa opinião. E diante desse momento, vereador, dessa perda para a política, como fica a expectativa com relação à disputa pela presidência do país? Bem, sem dúvida nenhuma é muito cedo para fazer qualquer análise. Esse é um momento de luto, de apoio à família, às pessoas que perderam um ente querido, e a gente também ainda não sabe, né, quem é que vai substituir Eduardo Campos, se vai ter alguma substituição, como esses atores vão se colocar. Tudo isso nesse momento está realmente ofuscado pela perda e realmente um momento de incerteza. Então a gente tem muito pouca coisa a dizer a respeito do processo eleitoral nesse momento. Obrigada, vereador. Eu agradeço. Eu converso agora com o vereador Gesiel Silva, ele que é líder do PP na Câmara Municipal de Campinas. Vereador, boa noite. O que significa, vereador, a perda de Eduardo Campos na manhã desta quarta-feira para o país? É uma perda insignificante, uma perda muito triste, muito angustiante, até porque nós somos conterrâneos, nós somos pernambucanos, e a dor é muito grande, muito maior, não somente para nós pernambucanos, mas como para toda a população do nosso país. Eduardo, um grande líder, grande homem, político, um homem muito novo, começando aí uma carreira brilhante, uma carreira muito bonita, e a morte dele agora foi muito triste. A verdade é que o Brasil, o nosso país, está de luto porque perdeu um grande líder, um grande homem. Obrigada, vereador. Obrigado. Eu converso agora com o vereador Thiago Ferrari, ele que é líder do PTB na Câmara Municipal de Campinas. Vereador, boa noite. Qual o significado da perda de Eduardo Campos para o país, vereador? Acho que a política perde muito. O Eduardo, ele junto com a Marina, começaram a reconstruir um debate de um projeto de ideias, de um projeto de reconstrução de sonhos, colocando a juventude dentro desse contexto, trabalhando com os movimentos sociais. Então eu acho que é uma perda muito grande para a política. E nós temos que refletir, ver a mensagem que ele levava, para que nós possamos fazer a boa política que ele pregava. E uma das coisas que eu gostaria de colocar também para a gente refletir em todo esse contexto nós refletirmos também, com relação às mídias sociais, o respeito ao luto dos familiares, das pessoas que sofrem tragédias, que infelizmente as pessoas estão extrapolando. E nesse momento vai o meu conforto para a família, para os amigos, e que Deus console eles e que saiba de sabedoria para prosseguir nessa vida.
Obrigada, vereador. Conversamos agora com o vereador Luiz Rossini, ele que é líder do Partido Verde aqui no Legislativo Campineiro. Vereador, boa noite. O que significa a perda de Eduardo Campos para o país, vereador? Sem dúvida, é tirar do cenário político uma liderança emergente, já consolidada no Nordeste, né, pelos governos que realizou, e que despontava como uma perspectiva muito positiva para o cenário nacional. Essa candidatura a presidente estava propiciando ao Eduardo se apresentar para a sociedade brasileira, mostrar as suas convicções políticas. Ele que vem de uma linhagem política, neto de Miguel Arraes, ele sinalizava ou simbolizava realmente um novo modelo, jeito de fazer política. Para o processo político, isso vai trazer, obviamente, consequências. Para a política nacional, acho que é uma grande perda. Ele já conseguia aliar em torno de si várias lideranças, vários militantes de diferentes partidos que concordavam com as suas ideias, né, as ideias que ele pregava com muita convicção, apontando, sinalizando até para um novo modelo de gestão e de desenvolvimento do país. É lamentável, acho que todos nós estamos tristes, né, em saber que tem uma vida interrompida dessa forma, e que Deus realmente abençoe, fortaleça a sua família, que permita suportar esse momento de tristeza, não só a família, mas todos aqueles que tinham no Eduardo Campos algum sentimento de amizade, né, de proximidade. O Partido Verde manifesta aqui as suas condolências, e entendendo que o Eduardo cumpriu um papel importante também de sinalizar com bandeiras do desenvolvimento sustentável, da recuperação e preservação da natureza, que tinha junto a Marina Silva como vice-candidata, né, que demonstrava que é possível sonhar com um Brasil diferente, né, onde haja um modelo de desenvolvimento que respeite as pessoas, a natureza e desenvolva a justiça social. Que os ideais que faziam Eduardo Campos um grande líder, que eles se perpetuem e que consigam se transformar em ações concretas, né? Que o seu sonho não morra com ele. Eu converso agora com o vereador André von Zuben, ele que é líder do PPS na Câmara Municipal de Campinas, partido esse que fazia coligação com o PSB, partido então do ex-candidato à presidência da República que faleceu na manhã desta quarta-feira. Vereador, grande perda para o país, o que significa não só para o senhor como vereador, para a cidade de Campinas, mas para a coligação, para o partido como um todo, a perda de Eduardo Campos? Bom, antes de mais nada, é uma tragédia para o país, né? Um jovem político que, apesar da pouca idade, né, 49 anos, era um político experiente, deputado, ministro, 2 vezes governador de Pernambuco, então demonstrava um vigor com relação à nova política, uma política séria, uma política de princípios. Então essa é uma perda inestimável para o nosso país e a gente lamenta profundamente. Agora, do ponto de vista do que ele representava nesse momento, na candidatura a presidente, juntamente com a Marina, candidata a vice, a aliança que tinha com o PPS, nós entendemos que esses ideais que uniram essas forças políticas, eles devem continuar. Então a gente espera que isso não se perca por conta dessa tragédia que nós lamentamos profundamente, mas que a gente possa continuar oferecendo ao Brasil os mesmos ideais. Eu acho que ele gostaria que isso acontecesse. E nós do PPS faremos todo o possível para manter esses ideais, para que a gente possa apresentar uma alternativa de esquerda, uma alternativa democrática, uma alternativa que esteja em sintonia com os anseios da população, os anseios de mudança, anseios de um serviço público digno para todos, de mudanças na política com ética, com respeito, e é nessa perspectiva que nós do PPS queríamos fazer aqui uma condolência, não só para a família do Eduardo Campos, mas também de todos aqueles que morreram nessa tragédia, uma fatalidade que vai com certeza ter desdobramentos muito tristes para o nosso país, e nós queremos que essa mensagem de otimismo, que era a mensagem que ele passava, continue firme e forte no nosso país. Obrigada, vereador. Eu que agradeço.
Converso agora com o vereador Paulo Búfalo, ele que é líder do PSOL no Legislativo Campineiro. Vereador, boa noite. O que significa essa tragédia, vereador, que levou à morte de Eduardo Campos na manhã desta quarta-feira? Bem, boa noite. Uma morte prematura, né? As mortes prematuras, elas sempre trazem muita consternação. E nesse caso, de uma figura pública, né? Causa muita tristeza para a família, enfim, para os companheiros de partido. Por isso, em nome do PSOL no estado de São Paulo, eu quero me solidarizar com a família dele e dos outros profissionais que morreram com ele, militantes, né, que morreram na tragédia, e com os militantes do partido. Na política, o Eduardo Campos vem de uma família de tradição, de luta democrática, né? Então eu quero, embora tenha ideias e projetos distintos dos dele, eu quero saudar a sua memória por ter se disponibilizado, né, nesse processo eleitoral em fazer o debate de um projeto de país. Por isso, a tragédia, eu acho que acomete o cenário político atual e traz novos desafios para todos aqueles e aquelas que estão à frente dessas disputas. Então, é uma tragédia que muda o cenário político e, para isso, nós precisamos estar atentos para assimilar essas eventuais mudanças de debate e poder seguir construindo os projetos que nós estamos apresentando para a sociedade brasileira. Okay? Obrigada, vereador. Converso agora com o vereador Sidão Santos, ele que é líder do PROS aqui na Câmara Municipal de Campinas. Vereador, boa noite. O que significa a perda de Eduardo Campos para o país, vereador? Boa noite, né? Uma grande perda para a política nacional, um grande republicano, um democrata, um pai de família exemplar, né? Um expoente aí na nossa política nacional, um grande governador, um grande homem. O país perdeu muito, né, com essa tragédia e é lamentável. Obrigada, vereador. Eu converso agora com o vereador professor Ronaldo, ele que é líder do PCdoB no Legislativo Campineiro. Vereador, boa noite. O que significa para o país, vereador, essa perda na manhã da quarta-feira? O PCdoB lamenta o desaparecimento tão trágico, né, de um jovem com muitos ideais, uma proposta interessante para o país, e a gente gostaria muito de as condolências aos familiares, né, para que possam suportar esse momento de dor. E o país com certeza perde uma referência jovem, com ideais e com propostas alternativas e que teria aí automaticamente uma carreira promissora para os próximos eventos políticos do nosso país e para a democracia. Obrigada, vereador. Converso agora com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Campos Filho, ele que também é líder do Democratas aqui na casa. Vereador, presidente, boa noite. O que significa, presidente, a morte de Eduardo Campos para o país? Uma perda grande, o jovem, né, ideias contemporâneas. Eu vejo que o grande desafio hoje no campo da política são pessoas como ele, né? Pessoas jovens com capacidade de gestão. Então, perde a política, perde o país, um grande homem com boas ideias, com grandes iniciativas, e a gente vê a própria repercussão, não só aqui no Poder Legislativo, mas em todo o Brasil, né? Foi uma perda que a gente fica todo mundo chateado, todo mundo meio sem rumo, ainda tentando entender, né? Porque o Brasil está numa posição de mudança, de questionamento, de perguntas, e o Eduardo Campos é um dos grandes precursores desta nova geração que vem chegando no campo da política, e estamos muito sentidos todos. Agora, presidente, é impossível criar qualquer tipo de expectativa nesse momento com relação à disputa pela presidência, né? Eu vejo que com esse acontecimento volta-se tudo a estaca zero, né? As pesquisas que foram feitas, tudo isso. Eu acho que agora se começa uma eleição, um fato assim, acho que nunca aconteceu, faltando aí um pouco mais de um mês para as eleições presidenciais. Eu vejo que agora esse fato novo vai todo mundo dar de novo um toque de saída para uma nova campanha, né? Obrigada, presidente. Um grande abraço a vocês e parabéns a todos pela cobertura.
Converso agora com o vereador professor Alberto, ele que também é líder aqui do partido PR na Câmara Municipal de Campinas. Vereador, boa noite. Grande perda para o país a morte na manhã de hoje de Eduardo Campos, vereador. Sem dúvida, uma grande perda para todos nós brasileiros, né? Especialmente quando surge uma nova liderança com novas ideias que podem fazer uma diferença na política. E então, realmente, eu acho, todas as pessoas nesse dia 13 devem estar perplexas. Eu, particularmente, o apreciava porque, para mim, é muito importante a família. E ele é um dos candidatos que sempre apresentou muito junto com a esposa, com os filhos. E, para mim, que venho de uma tradição religiosa, a família é muito importante. E, então, para nós, realmente, é um motivo de muita tristeza e estamos juntos, sentindo a mesma dor de toda a família e com as nossas orações para que Deus possa confortar a família e também todos os brasileiros, né, que simpatizavam, que apoiavam esse projeto. É uma perda enorme, irreparável para o nosso país. Obrigada, vereador. Eu converso agora com o vereador Edson Ribeiro, ele que é líder do PSL na Câmara Municipal de Campinas. Vereador Edson, boa noite. Vereador, o que significa a perda do candidato à presidência Eduardo Campos na manhã desta quarta-feira? É uma perca muito grande a nível nacional. Veja bem, ele saiu com 70% do seu eleitorado aprovado em seu estado, né? E foi uma grande perca. E veja bem, o PSL, inclusive, estava na coligação nacional com ele. E o Brasil, infelizmente, chora esse momento. E a expectativa com relação à eleição, vereador, ainda é difícil criar uma expectativa ou pensar alguma possibilidade nesse momento com relação à coligação e a um possível novo candidato à presidência? Olha, agora a gente temos que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas tomara que aconteça coisas boas que o país está precisando. Obrigada, vereador. Eu converso agora então com o vereador Vinícius Gratti, ele que é líder do PSD aqui na Câmara Municipal de Campinas. Vereador, boa noite. O que significa a perda de Eduardo Campos para o país? É uma tragédia, né? Primeiramente do ponto de vista humano, né? Pessoas tiveram aí a vida bruscamente perdida, né? Com esse acidente aéreo. E também é uma perda na questão política. Afinal de contas, Eduardo Campos era um político jovem, promissor, estava em sua primeira candidatura à presidência da República. Com certeza vai deixar aí muitos eleitores órfãos aí da sua carreira. Obrigada, vereador. Eu converso agora com o vereador Jorge da Farmácia, ele que é do PSDB, representando aí a bancada do partido na noite de hoje. Vereador, o que significa a perda de Eduardo Campos nesse momento tão delicado de reestruturação aí de eleições para o país? Olha, a perca significa muito. Em nome da bancada do PSDB, o vereador Vermelho, Cirilo, o Arthur, o Marcos Bernadelli, a deputada Célia Leão, é uma tristeza enorme, porque é irreparável mesmo, não tem como a gente seguir uma catástrofe dessa daí, então é de tristeza, o PSDB está muito triste por isso. Obrigada, vereador. Obrigado, uma boa noite. Eu volto a conversar agora com o vereador Gesiel Silva, do PP. Vereador, boa noite. Mais algumas palavras com relação à perda de Eduardo Campos na manhã desta quarta-feira, vereador? Olha, a dor que nós sentimos é muito grande, como eu falava para você. A dor do nosso povo, a dor do nosso país. Mas a nossa palavra é que Deus venha confortar a família, que Deus venha confortar os amigos e, enfim, todos que está sofrendo neste momento este luto. Que Deus conforte essa família, que Deus conforte a todos, que Deus nos dê força. Deus abençoe. Obrigada, vereador. Com o depoimento do vereador Gesiel Silva, nós encerramos então esse momento de lembranças aí a respeito dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas pela morte do candidato aí à disputa pela presidência do Brasil, Eduardo Campos. Você fica então com a programação da TV Câmara na sequência. Uma boa noite para você.